Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Plutzcast, certo, meu amigo Laures? Certíssimo. É isso aí. E hoje com um convidado, com um doutor, especialista, que vai compartilhar um pouco da história. Então a gente fica muito feliz. Nós estamos aqui recebendo o doutor Laerte. Então assim, falar um pouco, do amigo, Laures? Isso Acho que aí. mais conhecido do Laures, que tem toda uma história, é. Mas o doutor Laerte, acho que ele mesmo pode falar um pouco de quem é o doutor Laerte e realmente o que ele veio compartilhar essa história com a gente aqui. Doutor Laerte, muito obrigado. Seja muito bem-vindo no nosso podcast para contar um pouco da tua história. Obrigado, Adriano. Obrigado, Laurence, pelo convite. Contribuir com as pessoas, falar da minha história, está muito ligado ao desenvolvimento de todos esses anos da medicina, de uma jornada de autodesenvolvimento, Sim. de autodescoberta, de evolução pessoal, de transcender os próprios limites e descobrindo além, além e além. Sempre além, né? E falando de medicina, acho que começou tudo, vamos falar lá da infância, Laures? De voltar lá na infância. Sempre teve essa questão, doutor Laerte, de ser médico, da medicina. Na infância, como começou essa questão? Porque sempre a gente tem, Porque sempre a gente tem, eu quero ser bombeiro, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso. Nasceu já desde sempre a medicina ou não? Foi uma coisa que aconteceu ao longo do tempo, da jornada? Conta um pouco para nós como que foi. De criança eu gostava de me comunicar com pessoas. Sempre foi essa comunicação. Eu brincava de fantoche, de teatro. Eu não era muito de esporte, não. Esporte eu fui desenvolver agora, atualmente, para qualidade de vida e saúde. Sim. Minha mãe, nós estamos aqui gravando em Nova Odessa, né? Sim. Minha mãe é de família de Nova Odessa e ela foi uma das primeiras mulheres médicas formadas, médicas de Nova Odessa. Que legal! E a minha família, meu pai é advogado, minha mãe médica, ela se mudou para Sumaré, lá eu nasci no hospital, na maternidade Sumaré, que não existe mais hoje, né? Não tem mais. A maternidade Sumaré não. Poucas pessoas nasceram na maternidade Sumaré, eu nasci lá. Tem alguns médicos na família, mas eu via a minha mãe cuidando de pessoas. Naquela época, o consultório médico dela particular era dentro de casa. Legal. Naquela época que os médicos sempre tinham uma sala dentro de casa para receber os pacientes de madrugada, à noite. E eu via minha mãe cuidando e eu achava aquilo bem interessante. Ainda eu era mais apaixonado pela parte de comunicação, pela parte de televisão, pela parte de mexer com as pessoas. Sim. Meu pai era muito da área de uma comunicação assertiva. Ele era um advogado da área de direito de família, então ele tinha toda essa sensibilidade de lidar com a dor humana. E aí, na época de decidir o que seguir, eu fui fazer um teste vocacional. Sim. E aí não ajudou muito, porque primeiro lugar veio medicina, segundo lugar veio psicologia e terceiro lugar veio comunicação social. Então, embolou tudo, né? E aí minha mãe falou para mim, bom, começa a medicina. Se você não gostar, não é sua aptidão. Agora, você tem a oportunidade de fazer uma carreira, uma faculdade que contribui muito para as pessoas, né? Naquela ocasião, eu tinha feito um treinamento com 16 anos de idade que tinha mudado muito a minha vida. Que legal. Tinha transformado a minha vida. Então, eu sabia que ou eu iria para a área da psicologia ou eu iria para a área da medicina. Tá. E na medicina, eu sabia que eu poderia ir para a área da psiquiatria. E na psiquiatria eu poderia ser psicoterapeuta, que é uma subespecialidade da psiquiatria, e também poderia medicar.
Legal. né? Poderia tratar aí os transtornos mais profundos que acontecessem dentro dos meus trabalhos, dos meus desenvolvimentos. Eu queria muito trabalhar com pessoas dentro de um salão, eu não queria trabalhar com a psicoterapia tradicional, trabalhar só com medicação. Tinha muito essa questão da comunicação. Então, o treinamento, quando eu fiz, ele veio a unir essa área de cura, de comunicação e de transformação das pessoas. Aí eu fui para a área da medicina mesmo e me encontrei. Que legal. E aí vem que é uma base até da época da tua mãe, né? Porque assim, acho que você via, como é o nome dela? Rose Rose. Lene Valgan Falavon, né? E da família Gazeta, aqui de Nova Odessa. É bem conhecida, né? A família, acho que é americana, Nova Odessa, a Gazeta, acho que são bem conhecidas. Que legal. E aí você vê, né, que a gente vê esse momento dizendo que realmente, né, você tinha, né, na sua tua lembrança a questão dela, né, na sala, ajudando as pessoas. Porque o médico naquela época, claro que tem até hoje, mas os médicos eram muito mais ouvidos, né, do que o próprio remédio, né? Porque eles vão lá com um problema. E o médico tem essa questão, né, de ouvir o paciente, né, de fazer realmente aquele cuidado de muitas vezes o que ele está sentindo, qual que foi o dia a dia dele. E acho que esse trabalho, né, quando a tua mãe fazia, eu acho que incentivou, né, para realmente ajudar as pessoas e fazer realmente essa medicina na parte psiquiátrica diferente, né, do que realmente os outros médicos, né, doutor? Você sabe que hoje a gente fala muito dessa questão da medicina humanizada, que realmente se perdeu, né? A pessoa vai, no início da minha carreira, são hoje quase 15 anos de medicina com CRM. Ok. Fora 7 anos, 8 anos com pós-graduação de estudo de especialização. Então, vamos aí dizer, são 22 anos estudando a área de medicina, estando dentro de um centro de ciência da área médica. Nesse tempo todo, a gente observa que as pessoas perderam um pouco a noção de humanidade, cada vez mais, né? Tem a ver com o profissional? Provavelmente não. Eu acho que tem a ver com o ser humano em si, que se desconectou da importância maior que é valorizar o ser humano. Sim. Então, os próprios pacientes estão desconectados de si. Qualquer profissional hoje, eu imagino que ele está focado mais no fazer do que no ser. Então, acho muito natural que os médicos, que antes de serem médicos são pessoas, também estejam inseridos nessa sociedade, nesse panorama mundial. É difícil, que nós não podemos falar que é um dia a dia fácil, e eles estão ali no furacão do problema. Eles estão ali com pessoas doentes. Totalmente, eles estão ali, né? E eles fazem o que conseguem. Sim. Nós não temos uma cultura de autocuidado, de psicoterapia. As pessoas, nós não somos educados na nossa escola como educação física. Agora que vem vindo a educação emocional, socioemocional. Sim. Mesmo assim, nas escolas, as pessoas não estão sendo orientadas que da mesma forma com que eu faço exercício físico todos os dias ou 3 vezes na semana, eu deveria ir num set terapêutico, conversar com um psicoterapeuta 1 vez por semana. E isso faz o quê? O caos emocional, né? Agora, por incrível que pareça, minha mãe, ela é pediatra. Sim. E o pediatra, ele não tem muito o que conversar, porque o paciente não fala, né? Então, a mãe fala, mas a mãe vem com uma angústia. E o que ela vem dizer, muitas vezes não condiz com a realidade. Sim. Porque a mãe vem desesperada, a mãe vem angustiada. Você pergunta para a mãe, mas teve febre? Ela diz sim. Mediu? Não. Então, como nós temos certeza que teve febre ou foi um estado febril, né? Foi alta? Foi. Mediu? Não. E aí, se a febre é alta, é bacteriana. Se a febre é baixa, provavelmente é viral. Então, a pediatria, ela estimula um pouco mais aquele senso de sentir do médico e aquele senso de urgência, dele agir, dele tocar no paciente e dele saber que é ele com ele mesmo. Ele olhar para o paciente, sentir o paciente, colher a história, mas saber que ou ele resolve ou aquela criança amanhã pode estar muito mal. Então,
Eu não tive tanto essa escola médica de escuta paciente Não com a teve? minha mãe. Não. É por causa realmente da pediatria, né? Minha mãe ela era muito direta. Ela batia o olho, ela Já sabia. percebia o que a criança Pela tinha. experiência, né? Isso. Porque a Isso aí. pediatria exige isso, né? Por outro lado, eu tive do meu pai. Meu pai, ele não era médico, ele era advogado, mas ele era muito prudente, Sim. cauteloso. Então, quando chegava um problema, ele também atendia no mesmo consultório que a minha mãe. Legal. Quando chegava algum caso mais sério, vinha na nossa casa. Sim. Então, eu via o meu pai, já tinha que aguardar, perguntar um pouco mais. Muitas vezes chegavam pessoas querendo se separar. Meu pai faleceu recentemente, ele falou assim, filho, olha, eu podia ter ganhado muito dinheiro com o direito de família, mas eu mais uni casais Do que? separei. Porque quando eu percebia que o problema era psicológico, era emocional, eu parava tudo, em vez de separar o casal, eu unia o casal. Que bom. Eu acho que daí vem um pouco dessa sensibilidade de dar valor porque tem valor, né? O ser humano tem muito valor. Sim. E o pessoal tem brincado com isso, né? É verdade. E aí você vê, né, Laura, são duas, né? O pai e a mãe, né? Uma questão da parte médica, né? Da parte, vamos falar assim, de ser uma médica que não falava muito, né, com os pacientes, que a maioria deles eram crianças, como pediatra. Inclusive, se o doutor me permitir, eu estou aqui para mandar um beijo para a doutora Maria de Fátima Servidoni. Ela é uma doutora assim fantástica. Ela faz palestras fora do Brasil, tem um corpo clínico na Unimed, amiga nossa de mais de 25 anos. Então, assim, hoje referência na parte de gastropediatria, né? Doutora Maria de Fátima Servidoni, o marido dela, o Marcelo. Então, assim, pessoas fantásticas que a gente vai, né, começando. Então, quando a gente fala em pediatra, eu lembro que eu tinha até uns 25 ou 24 anos, eu fazia até endoscopia com ela, porque ela nos atendia, claro, né, por uma forma carinhosa, né, de estar sempre com a família. Então, mas tem essa questão, porque o bebê, né, 3 anos, 2 anos, 1 aninho, não tem a comunicação, né, você está com febre, como que tá. Então, e a parte do teu pai, né, e que tem aquela questão, doutor Lerd, que ele tinha a questão da razão, né? Saber que realmente, como a parte do direito, saber, mas como a sabedoria dele, ele realmente conseguia de toda aquela. Porque a pessoa, quando vem para se separar, ela vem muitas vezes, naquela questão da ansiedade, né? De querer resolver naquele momento, do fato emocional que está tudo passando, a família por cima, tanto do marido quanto da mulher, mas ele, com sabedoria, ele parava tudo e muitas vezes conseguia reverter um momento tão trágico, né, que poderia ser de separar. A gente sabe, né, que uma separação, e não é somente financeira, tem a separação trágica da parte emocional, então com sabedoria ele sabe. Então acho que esses exemplos, né, essa questão aí do doutor foi muito importante para nessa parte, né, como está hoje, desse trabalho diferente. Né? Na medicina foram 7 anos. Então, assim, nessa questão, claro que tem 15, mas são 5, né, possivelmente aí na parte médica, 6 anos 6 de anos. faculdade. Aí teve também pós-graduação. Hoje na medicina, na minha época, que eu já peguei essa época, sim. Antigamente era só residência médica. Sim. Né? Nós vemos hoje que não tem residência médica para todos os profissionais. Tá. E existem algumas áreas da medicina que não são áreas cirúrgicas, áreas de procedimentos, aonde cabe a pós-graduação, a expertise através de um estudo onde o profissional vai ter uma orientação de uma pós-graduação reconhecida pelo MEC e ali ele vai adquirindo naqueles 2 anos uma experiência. Sim. E a experiência a gente não adquire na residência nem na pós-graduação. É depois de alguns anos, né, de tarimba. E aí eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação na área da psiquiatria, eu fiz pós-graduação na área também de medicina do trabalho. Legal. Não gostei da medicina do trabalho, foi muito bom, muito interessante, mas não foi uma coisa que conectou. Tá. Não foi uma coisa que conectou. Mas na medicina do trabalho eu também fiz uma pós-graduação em perícia médica. Essa foi interessante. Legal. Porque o médico, ele precisa conhecer sobre leis. Tá. Né? E o assunto médico é muito sério. O paciente ele vem com um problema e muitas vezes ele quer transmitir para nós o problema dele.
E nós não podemos pegar o problema do paciente. Nós temos que solucionar aquilo que está nas nossas mãos. Isso aí. Né? Que a medicina, né, consiga realmente fazer, né? Transformar realmente o que ele tem, o problema dele com isso. Sim, e a ciência, ela não responde tudo. Eu costumo, às vezes, dizer para os... Eu sou uma pessoa... Nós, antes de começarmos aqui o podcast, houve uma oração. Sim. Isso daí, para mim, me encanta. Porque, como médico, eu, depois de um tempo, eu compreendi que não fui eu que escolhi a medicina. Não? Não. A medicina foi escolhida para mim. Olha só. Depois de um tempo, a gente entende sobre essa questão de espiritualidade, cada um de nós temos a nossa espiritualidade, mas na medicina você lida dia a dia com o sofrimento. E tem coisas que você não vê e não sabe. Tem coisas que são postulados médicos. Ou seja, você acha que aquele antidepressivo, ele age em tal área do cérebro. Ok. Mas nunca fatiaram o cérebro de alguém que está vivo para verificar exatamente, histologicamente, no tecido, se aquele remédio está estimulando a serotonina naquela área. Então, nós temos conhecimentos baseados em evidência prática. Sim. E em alguns exames atualmente mais sofisticados, mas indiretos. Então, a medicina, o médico que ele diz que ele tem certeza de algo, no fundo, se ele for analisar cientificamente, não tem. Olha só. E isso é muito bonito. Isso é muito belo. Porque até a ciência se curva ao acaso, que sobrevém a todos, né? E nós médicos, chega um momento que a gente olha e fala assim, olha, se não fosse por algo maior, se não fosse por algo absoluto, não teria mais vida aqui. Eu não estaria com o meu CRM ativo. Olha só. Né? Você pensar, seu filho está doente, com febre, você compra uma dipirona e abaixa a febre. Parece simples, mas para pensar, é mágico. Isso é mágico, isso é divino. Por mais que a gente saiba que é um anti-inflamatório, não esteroideio, a gente sabe a classificação. Sim. Sim, mas quem é que inventou isso? Ah, veio de uma planta. E hoje a gente faz quimicamente. Então veio da planta. Veio da natureza. Então a natureza tinha resposta. Já tinha, né? E a gente... Né? Então a natureza tinha resposta. E como é que nós descobrimos essa resposta? Porque hoje tem febre, você toma um remédio e abaixa a febre. Sim. Antigamente tinha febre, tinha convulsão e morria de convulsão. Né? É verdade. Né? Não sabia, né, o que tinha que tomar, não tinha nem... Exatamente, o desafio da penicilina. Foi um deles. Que salvou as guerras, né? Sim. Salvou as guerras. Hoje o pessoal fala de guerra. Antigamente, na guerra, o pessoal morria de infecção. Porque não tinha a penicilina que tratava a bactéria salvar, quando se feria. Né? Então, mas de onde veio a penicilina? A penicilina não veio do médico nem do cientista. O cientista descobriu a penicilina. A penicilina veio da natureza. E de onde veio a natureza? E de onde veio a natureza? Para mim, de Deus, né? Então... Pois é. Veio de algo soberano. É isso aí. Algo absoluto. E o médico que compreende isso, ele acalma a mente. Ele se tranquiliza. E nós vemos a cada dia, é muito lindo, é muito interessante, que sai uma pesquisa, depois de 2 anos sai uma pesquisa dizendo que aquela pesquisa mudou.
Que não é mais a mesma. Não é mais aquilo. É aquilo em partes, mas não é o absoluto. Então a ciência, a medicina, ela está constantemente em evolução. Sim. Ou seja, nos cabe prudência, nos cabe Cada modéstia, passo, nos cabe temperança, sem dúvida. né? Porque o que é hoje não é amanhã, né? Aí vem a relação médico-paciente, né? Porque o paciente vem e ele quer que você afirme algo, né? Existe isso, né? Ainda. Existe. Muito, né? É importante, e eu aprendi isso com a minha mãe. Quando a criança estava com bronquite, com saturação baixíssima, como é importante você chegar no pronto-socorro, olhar para o pai e falar assim, olha, vai tomar o remédio, vai fazer a inalação e vai melhorar. O senhor pode sentar aqui e ficar tranquilo. Que vai dar tudo bem com ele. Que eu tenho 15 anos de medicina. Se não melhorar, a gente vai ter que fazer alguma outra coisa, mas em 99,9% das crianças pode fazer vai isso, melhorar. O pai respira fundo, ele olha e ele não pergunta mais nada. E quando melhora, ele olha para o médico, ele fala, obrigado, doutor. Porque você transmitiu uma confiança. Sim. Agora, o mais interessante é que o médico, o verdadeiro médico, ele tem que transmitir essa confiança no vai melhorar, Sim. mas ele sabe que tem o 0,1% que não melhora. Tá. E aquilo é responsabilidade dele, médico. Então, o médico ele tem que ter uma segurança muito grande no que ele estuda, no que ele faz, para transmitir a segurança para o paciente. Ele fala, né? No que ele fala, ele tem que conhecer muito bem e ainda ele tem que dar conta do 0,1% que não dá certo. Ele tem que chegar para o pai e falar, olha, não deu certo. Olha só. Então nós vamos resolver de outra forma, ou não tem solução. Quantos pacientes eu tive que chegar para eles e falar, olha, não tem eu solução. já tentei 1 remédio, 2 remédios, 3 remédios, 4 remédios. Você está vindo aqui há 6 meses comigo. Então, eu não tenho a solução. Eu sugiro que você busque outro médico. Porque pode ser que outro tenha uma solução que eu não tenho. Doutor Laerte, nesse assunto, né, de solução, que realmente os pacientes e as pessoas, né, vão procurar, depois nós vamos falar um pouquinho de pós-pandemia, que mudou muito essa questão, principalmente na da medicina, mas como que a gente poderia dizer, eu tenho certeza que o doutor deve ter algumas histórias, não uma, várias histórias, de quando a gente fala assim que a medicina, ela vai até um ponto e depois tem algo além, né, que no caso para mim é Deus. Para mim também. Então, nós estamos em casa, né, Laures? Então, assim, nós brincamos, nós chegamos nesse assunto, doutor Laerte. Nós brincamos, nós fizemos uma... Perdão, cientificamente é comprovado a existência de Deus. Tá. Tanto na medicina, quanto na física quântica. Também. Que bom. Comprovado. Isso é muito bom. E a gente só, finalizando, a gente fala do nosso sócio majoritário, né? A gente foi dar uma palestra ano passado... E aí a gente comentou alguma coisa, poxa, como saiu isso? Eu falei, não, é do nosso sócio, né? Se ele autorizar, e aí depois a gente teve que falar com o pessoal, tinha mais de 200 pessoas lá no auditório, eu falei, nosso sócio majoritário a gente fala que é Deus. Então assim, toda a direção vem dele, né? Porque é uma questão importante. Então se a gente está em casa, né, sabendo que realmente é ele, né, o único, vamos falar assim, Deus, e que realmente faz a diferença, teve histórias, doutor Laerte, né? Claro que não colocar o nome de paciente, mas assim, teve histórias que marcou essa carreira aí de mais de 15 anos como médico, dizendo o seguinte, Adriano e Laures, até para o pessoal que está ali, isso foi algo sobrenatural. É algo que realmente não tem explicação para a medicina. Eu tentei isso, como o doutor falou, né? Tentei 1 remédio, 2 remédios, 3 remédios, mas muitas vezes uma palavra que foi falada mudou a vida da pessoa, ou realmente algo, né, divino, algo sobrenatural que realmente foi. Teve alguma história, alguma coisa que o doutor poderia compartilhar com a gente? Muitas. E eu fico refletindo pelos meus colegas médicos, como é que pode ter algum colega que não acredita em Deus? Existe também, né? Olha, eu acho que ele não parou para pensar
e refletir na prática do dia a dia. Sim. Ele deve estar sobrecarregado. Esse colega médico que tem mais de 5 anos de experiência e que ele não teve ainda a prática clara dessa grande força suprema, eu costumo dizer para os meus pacientes assim, eu lido bastante com parte emocional, né? Sim. Na área da psiquiatria, da neuropsiquiatria, psiquiatria infantil, de adulto, criança, adolescente. Na verdade, uma especialidade, ela é uma especialidade de todas as idades. Sim. Né? Hoje que tem essa história de dividir criança, adolescente, adulto e idoso. Mas eu costumo dizer que médico é médico. Médico, antes de ser médico de neurologia, de psiquiatria, ele é médico. Sim. Ele, não importa a idade. Não importa a idade nem a área. Sim, ele é médico. Nem a área. Inclusive, é responsabilidade, né, do médico. Sem dúvida. Todas as áreas. Todas as áreas. Até porque Até hoje... pelo juramento, né? Existe um juramento, né? No final da... Existe um juramento e depois que existiu a internet, o Google, o pessoal fala, não vai no Dr. Google. Bom, o leigo não deve ir no Dr. Google, mas o médico que tem um embasamento científico, que estudou, que sabe dar um Google, né? O popular dá um Google, e sabe ler e verificar aquilo que serve e aquilo que não serve, você pode me dizer qualquer doença que eu em 5 minutos eu vou ter o conhecimento. Sim. Em 5 minutos eu vou ter o conhecimento. Eu só não vou ter o conhecimento como um especialista da área. Sim. Mas eu vou ter um conhecimento próximo. Porque hoje a internet compactou informação, Sim. tempo e espaço. Né? E nessa área da espiritualidade, vamos dizer assim, melhor assim, do grande canal. Sim. Porque eu falo para os meus pacientes assim, por exemplo, você está com um problema, você não resolve sozinho o problema. Sempre nós somos pessoas de relação. Sim. Sempre ou você depende do outro, de outra pessoa, sim, ou você depende da sociedade ou do ambiente. Então sempre tem a minha parte e a parte do ambiente ou da outra pessoa. Né? Vamos dizer, um relacionamento. Eu e a minha esposa, eu e meu marido. Só que não é 50-50. Eu costumo dizer que é 33, 33, 33. Olha só. É uma parte eu, uma parte o outro e a outra parte Deus. Olha o absoluto, o universo. E o pessoal, quando a gente fala universo, o pessoal se incomoda um pouco. Parece que Deus se incomodaria com a palavra que a gente usa. Não, depende do respeito que se coloca. Claro. Né? A natureza, o onipotente, o soberano, o absoluto, Deus, o Pai, Filho, o Espírito, não importa. Se você coloca de uma forma respeitosa, você sabe que é essa força grande que cada um de nós sabe que existe. Sim. Todos sabem. Alguns fingem que não sabem. Mas todos sabem. Especialmente o ateu. Esse é o que mais sabe. Esse né? sabe. E 1/3 é o Criador. Porque, veja, as pessoas vão lá no meu treinamento. Então eu falo para elas, bom, alguém te trouxe um treinamento. Então, você não vem à toa. Alguém te convidou. Você viu na internet. Né? Você não faz a inscrição sem alguém da minha equipe pactuar a inscrição. Sim. Receber seu dinheiro. Então, tem a parte do outro. Né? Sua confirmação. Você pode ligar lá à vontade, querendo comprar, mas se alguém não finalizar, você não vai. Né? Só que a pessoa se esquece que poderia ter furado pneu. Poderia alguém ter ficado doente. Sim. Então, sempre existe o 1/3. Sim. Que nos permite ou nos impede. Sempre vai existir esse 1/3. E o mais interessante é que quando eu quero,
e eu me conecto com essa grande força suprema e eu adquiro a minha habilidade pessoal de comunhão, de conexão, de respeito, e o respeito vai de mim para com Deus e vem de Deus para comigo, eu não tenho mais o meu 1/3 só. Eu começo a ter um respeito tamanho que eu tenho o outro 1/3 do meu lado. Sim. Então eu já tenho 2/3. Eu tenho o segundo jogador comigo. Então 2/3 é mais forte que seu 1/3. Sem dúvida. Então nós estamos aqui conversando. Então nós estamos numa discussão. Se eu tenho mais 1/3 a meu favor, o seu 1/3 eu ganhei. 1/3 mais 1/3, 2/3. E é essa grande força que às vezes falta para o médico, que às vezes falta para o paciente, que é a tal da esperança, Sim. que é a tal da confiança. Foi feito um estudo, eu fui apresentado a esse estudo numa aula de medicina da espiritualidade na faculdade de medicina, lá em Presidente Prudente, eu me formei lá, no 5º ano de medicina, na aula de saúde coletiva. Legal. Que o professor, uma pessoa muito iluminada, muito utilizada por Deus, ele mostrou vários artigos científicos. O primeiro artigo científico mostrava que quanto mais a pessoa ia para uma atividade religiosa, menos doente ela ficava. Legal. Então, se ela ia uma vez por ano, ela já ficava menos doente que quem nunca ia. Sim. Se ela ia 2 vezes por ano, menos. Uma vez por mês, menos. Toda semana, menos. Então, isso é incrível. Mas alguém muito lógico diria assim, claro, ela vai para um ambiente saudável. Ela vai buscar auxílio. Sim. Ela vai buscar algo, principalmente na minha área, na área da saúde mental. Ela vai buscar um auxílio mental. Ok. Pode ser que a área religiosa, quem busca a área religiosa, está buscando um autoconhecimento. Sim. Tá? Então, mas já temos aí um indício. E um indicador, né? Um indicador. Mas realmente não é um artigo científico claro. Aí existe um artigo científico que ele começa já a mostrar para nós que existe algo interno na pessoa, que quando ela acredita, acontece. Então, que é a tal do efeito placebo. Sim. Então, uma turma da mesma doença vai tomar o remédio e a outra turma da mesma doença vai tomar um placebo, um comprimido com farinha. Sim. E para ambos vai ser dito que o remédio é excelente, americano, importado, brilhante. Tratamento único. Tratamento único. Que vai salvar a vida dele. Resultado comprovado. Bom resultado nos 2 grupos. Acima da média e do perfil de retirada da curva de Gauss. Sim. Do que daquele que não fez o tratamento. Ou daquele grupo controle que a gente diz que o tratamento, nós não temos dúvidas se esse remédio é tão bom. Ou seja, já mostra que dentro da pessoa existe uma vontade. Sim. Mas mesmo assim ainda é psicológico, pode ser. Aí vem o 3º artigo. Ele finaliza o assunto. Esse artigo, ele colocou pessoas com uma doença séria, vou resumir ele. Sim. Metade numa sala, metade na outra sala, fazendo tratamento para uma doença séria, e eles iam todos os dias fazer o tratamento. Todos os dias eles tinham que fazer um tratamento. E eles não sabiam que eles estavam participando de um trabalho científico. Sim. E eles não sabiam que uma sala tinha pessoas ao lado de todos os tipos de religiões,
desde espíritas Sim. até católicos, protestantes, todas as pessoas com fé, Sim. que acreditam em algo além, intervindo e pedindo Por aqueles. por aquele grupo de uma sala. Sim. E para o outro grupo não. Não. Aliás, quem pedia espiritualmente, esse grupo de religiosos, não sabia que havia uma segunda sala. Só diziam para eles: orem, rezem, mentalizem, mandem energia positiva, façam a fé de vocês para pessoas que estão naquela sala fazendo tratamento. Então, nem os religiosos sabiam que existiam duas salas. Sim. Nem quem estava participando do estudo sabia que estavam sendo orado por eles ou não. Sim. Não havia nenhuma viés psicológica, Ok. psíquica. Resultado, diferença no resultado importante, diferença importante no resultado de cura e de melhora no grupo Das orações. da sala das intervenções espirituais. Muito bom. Ou seja, aí ciência, sem dúvida, baseada em evidência. Por quê? Quem pedia e intervia não sabia que havia um segundo grupo. Olha só. E quem recebia não sabia que estava recebendo orações. Então, só não compreende quem não quer, né? É verdade. É Agora, muito claro, né? É muito claro. Agora, pessoas, casos, um caso muito marcante de pessoa que chegou com criança com parada cardíaca em pronto-socorro, criança, Imagina a cena, né? passou o tempo de fazer a ressuscitação cardiorrespiratória. Sim. Todas as profissionais já estavam fazendo o que já não era protocolo. Ok. No dobro de tempo que era preconizado. Claro que nós vamos entender que quando é uma criança, nós vamos investir 10 vezes mais energia. Sim. Né? É natural do ser humano, nós somos seres humanos. Claro. A gente se compadece. Né? Em socorrer, querer ajudar, e principalmente uma criança, como a gente fala, né? Indefesa, né? Aquela inocente, né? Aquela inocência lá e muitas vezes sem respirar. Isso. Não sei se é 10, 15, 20 minutos, né? Dependendo do tempo, né? E você sai do protocolo, você fica o dobro de tempo. E aí, quando você olha para a mãe, você fala para a mãe, não deu. E a mãe olha para a mãe, ajoelha. A mãe começa a orar. E a mãe fala, doutor, tenta mais um pouco. Por favor. E aí você continua. E o pulso volta. E a criança volta. E aí, Adriano, e aí, Laurice, não importa as sequelas. Não importa. Não importa porque uma vida... Não importa o que vai vir. Importa naquele momento, né? A vida, ela é soberana. Sim. Né? Inclusive, falando sobre isso, é tema polêmico, mas se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos trabalhar a polêmica. Sim. Porque a sociedade, né? Ela está se perdendo nos princípios que a regem, que são família, vida, sim, paz, principalmente, né? Espiritualidade. Vamos tirar a palavra Deus e vamos pedir para as pessoas buscarem espiritualidade, buscar algo maior que elas vão encontrar Deus, né? Sim.
Vamos pedir para elas buscarem espiritualidade, para elas ficarem em silêncio e buscarem algo maior. Tem uma coisa que eu aprendi, doutor Erte, para a gente compartilhar, acho que é legal. Uma coisa que eu aprendi é chamada religiosidade. É muito forte. Quando a gente aprende essa questão de placa de igreja, de religiosidade, a gente realmente acaba indo para um outro lado. Porque eu respeito, né? Como eu respeito, né? Vamos por essa questão da religião, que tem uma espiritualidade muitas vezes, porque a pessoa não entende. A pessoa não tem aquele entendimento que muitas vezes, como o doutor mesmo passou. E aquele médico que realmente não passou nessa questão da fé, da espiritualidade que o doutor passou. Então a gente tem que, né, entender, mas quando a gente tira essa questão da religiosidade e parte da espiritualidade, é muito forte. Então acho que isso que é o grande salto, né? A gente vê que realmente a pessoa começa a se lacrar. Porque quando a gente fala em religiosidade, é o que eu creio e acabou. Pode ver, pode perceber. O que tem, muitas vezes, não falando um pouco de os nomes de cada religião, mas a pessoa se tranca. O que ela faz? Ela se enclausura aquele mundo dela e é aquilo para ela. Ah, mas não, é aquilo que eu sigo, é aquilo que eu sei, é aquilo. Mas quando a gente abre, começa a abrir um pouco para a espiritualidade, e o próprio Deus fala isso, né? Nós temos nosso livre-arbítrio. Ele colocou isso para nós. Então, assim, quando a gente abre o pensamento, abre nossa mente para coisas maiores e grandiosas, a gente consegue ter esse momento, né? Espiritualidade. E você sabe que quem ouve esse podcast, assiste, ele pode até pensar, nossa, eu vou no doutor, o doutor vai falar de espiritualidade? Não. Você sabe que são duas coisas que eu vou falar na minha consulta. Seja bem-vindo. Sim. No início, para todos. Eu posso estar no dia mais cansado. Eu vou falar, seja bem-vindo. Tem alguém para entrar? Família, quem que quer entrar? Tem médico que tem medo de familiar. Sério? Tem isso? Tem. Isso para mim é novidade. Isso é uma crença de que se eu deixar a família entrar, vai atrapalhar a consulta. Contrário. Se eu sou um bom médico, se eu deixo a família entrar e a família olha a minha consulta, a família não tem perguntas. Sim. Porque vai ficar mais tranquila, né? O que a família quer é só confiança. É isso aí. Por incrível que pareça, quanto mais você deixa aberto o espaço do consultório, menos dúvida você tem. É verdade. Porque hoje faltam médicos que abrem o consultório para a família. E a família, ela é parte da dor. Sim. Porque a família... Está vivendo, né? Ela está vivendo aquela... Então, primeira coisa é seja bem-vindo. Ninguém vai entrar com você, porque eu gosto quando vem alguém junto. E por último, olha, Deus te abençoe, vá com Deus. Legal. E eu gosto de falar a palavra vá com Deus. Claro que a pessoa sempre vai com Deus. Mas eu gosto de colocar a minha intenção. Eu gosto de colocar a minha intenção. Eu acredito que a palavra tem poder. Totalmente. E que muito poder. A minha intenção vale. Claro. Quando eu digo vá com Deus, eu como médico, eu estou dando algo a mais. Não só uma receita consulta. E o diagnóstico. Não só uma consulta. Algo a mais. Que bom. Então, essa é a espiritualidade que se reduz. E quando eu vejo que a pessoa está enclausurada na religiosidade dela, eu fico feliz. Porque ela está naquele casulo, e é um bom casulo. É melhor do que andar por aí. É verdade. Né? O mundão por aí, ele está perdido. Né? Totalmente. Aquela pessoa que se permite caminhar em várias religiões, talvez ela esteja numa flexibilidade, ou talvez ela também esteja perdida. Né? O fato é que quem não desenvolve espiritualidade precisa desenvolver um alerta. Sem dúvida. Né? E eu entendo que isso é o grande finale da medicina. Legal. O grande finale da medicina é quando o médico compreende que não é ele que faz. Quando ele tem o entendimento, né? A sabedoria de fazer realmente isso. Ele fica mais tranquilo, né? Fica, né, doutor? A gente comenta nos nossos trabalhos, né, Laura? A gente assim, tem também várias histórias, mas não, né, como essa, né, da gente... O que você imagina é ressuscitar uma criança? Claro, né, que
Deus usou, né, a boca da mãe, primeiramente, para o doutor ir lá e fazer o que tem que ser feito. E é muito forte isso. A gente usa algumas coisas nossas, né, como a gente fala a questão de brand, a questão de alguns clientes, de marca. E aconteceu algumas coisas com a gente assim que depois da apresentação, depois da entrega, depois de que foi feito, a gente viu que realmente sempre tem a mão dele, porque é algo sobrenatural. É um terço, como o doutor falou, porque é algo sobrenatural, coisa assim que a gente não acredita. Nós fizemos uma marca ano passado, né, que é um cliente nosso, que é a Spend, né, que 27 anos, eles foram ISAT, inclusive são de Campinas, né, mandar um abraço lá para o pessoal, né, o Cristiano Franco, tem o Dorian, tem a Fernanda, tem assim um pessoal, 27 anos, doutor Light, então imagina a cena, 27 anos com o nome de uma empresa. Nós fomos lá para fazer um pequeno trabalho, que era uma marca que já existia, que era 321 Eventos, e nós tivemos um muito bom êxito, né? A equipe, o Laurence fez um trabalho fantástico. E depois nós fomos convidados, né, para fazer 2 novas marcas, e dessa marca saiu a Spend, né, que hoje é a ISAT, a Spend, depois de 27 anos de um trabalho. E a gente voltou depois, né, Laurence, do carro, a gente estava pensando, a gente voltou de São Paulo, e foi imprensa, né, foi um evento assim, muito grande, muito bom, diferenciado, e a gente falou assim, bem os dois, né, Laurence? Foi Deus, porque, imagina, doutor Leste, a Plutz não é uma agência, é uma mentoria de marcas. Existem N agências que só fazem isso. E Deus colocou para nós. Então é um exemplo somente que a gente está dando de como realmente ele age na nossa vida. E outra coisa, a gente tem que deixar também, né? Porque muitas vezes a gente segura, quer fazer com a força do nosso braço e não é isso. E naquele momento, né? Imagine se fosse o doutor Laerte, o doutor com a parte acadêmica, com tudo aquilo, dizendo o seguinte: senhora, mãe, não dá mais. Eu já fiz o que fiz. Naquele momento saiu o médico e entrou realmente a pessoa, o ser humano, a parte espiritual, o iluminado, tudo aquilo para que realmente uma criança pudesse voltar à vida. Isso é muito bom. Você sabe que essa história de vida, o pessoal tá brincando com a vida. Sim. Né? E já faz tempo, né? Tá brincando com a vida. Já né? faz tempo. O pessoal só acha que a vida tá desafiada num câncer, mas não é bem assim. Né? Eu estava estudando o juramento médico. Sim. E é engraçado que o juramento médico ele foi sendo modificado com o tempo. E eu fui buscar juramento médico mais antigo. Sim. Eu não lembro qual o juramento médico eu fiz na minha colação de grau. Tá. Eu só sei que quando eu vou buscar os textos de juramento médico, em um deles tem algo que o professor meu, já falecido, médico perito da região do Oeste Paulista, Dr. José Hamilton do Amaral, sumidade, uma das primeiras palavras em perícia do Brasil. Ele, na nossa colação de grau, ele disse assim: não faça aborto. É polêmico. Bom, eu lembro que no juramento médico, eu não lembro dessa frase, mas eu lendo um dos juramentos médicos que tem na internet, o médico ali, ele promete, ele jura não dar à mulher nenhuma substância abortiva. Olha só. E aquilo para mim me faz todo sentido. Porque se ele, é muito óbvio, né? Se ele fez medicina para cuidar da vida, a qualidade de vida compete à família e ao paciente. Sim. Ao médico compete a orientação, o estudo, a máxima excelência e, quando a vida estiver na dúvida, zelar pela vida. Sim. A vida é inquestionável. Totalmente. Inquestionável. E se está dizendo que não deve ser dado nenhuma substância
abortiva, é óbvio que não deve ser feito procedimento abortivo, Sim. né? Substância abortiva, procedimento abortivo. É uma questão de lógica. De lógica. E eu fico me perguntando, qual é o peso que nós damos para as palavras, para os juramentos e para aquilo que tem realmente valor? Porque se a vida perde valor, aí nós estamos vendo o que está acontecendo nas escolas, né? Criançada querendo ameaçar, entrar na escola, esfaquear, brigar. Por quê? Porque nós estamos questionando a vida. Sim. E o pessoal vem muito com esse questionamento de feto anencéfalo, sem cérebro, né? Que já é permitido por lei. Mas a minha pergunta é, o fato dele não ter cérebro, Sim. diz para mim que ele não tem vida? Para mim, não. Para mim, a vida é uma vida celular. Entendi. Essa é a minha concepção de vida. O que o CFM, o que a lei diz, não me interessa. Não me interessa. Porque eu tenho o livre-arbítrio de fazer aquilo que a minha consciência me diz. Ok. E o outro colega que faça o que a consciência dele diz. Apesar de eu compreender toda a dor da família que está carregando por 9 meses um feto que o exame diz que não tem o cérebro, anencéfalo, e que nós sabemos que vai nascer e viver algumas horas. Mas se em todos os últimos 50 anos, viveu um dia, um mês, um ano, ou quanto tempo for, para mim tem vida. É isso aí. Né? Questão de aborto eu não tenho medo da polêmica. No estupro. Sim. Aquela jovem, aquela mulher, ela foi violada. Ela precisa de ajuda. Claro. Sim. Ela precisa de ajuda. Ela é vítima de uma sociedade nefasta. A família precisa de ajuda. Agora, o ser que habita dentro dela não tem culpa, né? Ali há uma vida. Nós temos que lembrar que tantas pessoas que estão todos os dias tentando ter filho e não engravida. E aí, justamente, aquela menina, aquela mulher sofre um abuso e ali há um concepto, há um bebê, há um feto. Temos que questionar assim, nos cabe questionar a vida? Talvez nos caiba cuidar daquela mulher, cuidar daquela menina. E não, o ser humano, ele munido daquela sentimento de revolta, Sim. sentimento de justiça. Ele pega a justiça e ele quer fazer justiça com a própria mão. E uma das coisas também, primeiro, é o julgamento, né? Quem julga? Somos nós? Eu tenho a minha convicção de que talvez até o absoluto não julgue. Sim. Né? Porque se ninguém julgar, que continue. Né? A história da pedra. Mulher, quem ficou? Ninguém. Então volte e não peques mais. Né? Então, se nós vivermos num mundo onde nós tenhamos amor, respeito, consideração pelo erro alheio, Sim. pela falha, né? Porque existe uma diferença entre falha, erro e dolo. Sim. Falha, olha, sem querer eu falhei. Erro, olha, eu falhei a segunda vez, eu errei. Dolo, eu falhei a terceira vez. Eu errei e fiz de novo, né? Existe essa diferença. Mas mesmo na falha,
o ser humano, ele é imperfeito. Talvez a perfeição nossa esteja nessa imperfeição. Sim. Perfeito é ser imperfeito. Sim. Então, não justifica, em hipótese alguma, uma atrocidade com uma vida por causa de justiça. É verdade. Né? Eu acho que a nossa sociedade já está bem crescidinha para criar um ambulatório de proteção a essas mulheres. Sim. São muitas, mas são casos que não são tantos em uma cidade, né? Então, eu imagino que as políticas públicas seja dever do prefeito, do governador, Sim. cuidar dessa mulher, cuidar dessa família, dar o suporte psicológico. Aí vem alguém com a justiça dizendo, mas não tem psicóloga para ninguém. Para essa tem que ter. Sim. E quando ela tiver esse bebê, se ela não o quer, e aí eu dou razão para ela, porque foi uma gestação violenta. Sim. E não aceita, claro. Ela tem o direito, né? Ela que não veja o bebê, ela que tenha o bebê de uma forma não natural, cesariana, e que esse bebê nem a família veja, e que esse bebê seja conduzido para outra família. Mas nunca tirarmos a vida, né? Nunca. E a pessoa que disser o contrário, ela está equivocada. Né? Porque sempre a vida, né? Se for da área da saúde, principalmente, ela precisa dar uma refletida. E bastante. Né? Quando a gente fala em vida, né? Ela precisa dar uma refletida. Uau! E você imagina, né, se a gente está aqui, acho que mais de uma hora, já passamos de mais de uma hora. Imagine quantas histórias, né, a gente teria, né, com o Dr. Laerte, quanta coisa boa a gente poderia passar aqui para o pessoal, né, Laures? Assim, ouvindo as histórias, cada relato, eu, particularmente, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse podcast, né, dei hoje, a partir de hoje, eu tenho um peso, um olhar e um peso diferente para a vida, no geral. Me tocou muito, todos os relatos, todos os exemplos. A ciência da saúde, um pouco mais os bastidores, o que tem por trás, o profundo dela. E essa questão da valorização da vida, uma palavra que você falou, Dr. Laerte, a vida ela é soberana. Isso é muito forte. Muito forte. É muito forte isso. E aí quando a gente fala na questão da soberania da vida e juntando tudo isso, colocando Deus em primeiro lugar, aí foi realmente... Tudo, né? E sabe, só para concluir, porque o pessoal gosta de polemizar. Sim. Nós não estamos aqui falando de ser de direita, nem de esquerda. Exatamente. Nós não estamos aqui falando de ser cristão ou não ser. Nós não estamos aqui falando contra ou a favor a opinião de ninguém. Sim. Nós temos que respeitar a opinião de todos. E nós temos que ser a favor da livre expressão. Porém, a vida é intocável. Como diz o Laures, soberana. É isso aí. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast, assim que foi sensacional, como o Laures disse muito bem, né? Vai ter reflexões aqui importantes para vocês. E assim, Dr. Laerte, para uma mensagem final para o pessoal, né? Então assim, vamos dizer que possivelmente seriam, né, alguns pacientes, mas são pessoas lá que estão lá do outro lado, muitas vezes ouvindo, e nós estamos também na plataforma, né, do Spotify, né, para quem quiser nos ouvir também, mas aqui no nosso canal do YouTube, né, no nosso podcast, mas falar alguma coisa para as pessoas assim que realmente, muitas vezes com alguma doença, alguma coisa na parte até que é a especialização da parte psiquiátrica, aquela coisa, que realmente, qual é a mensagem que o doutor poderia passar? Se fosse uma consulta, imagine, deve ter, com certeza, aí, a gente ainda está começando, né, Laura? Nós estamos
pequenos ainda nessa questão, mas daqui a pouco eu tenho certeza que vão ser milhares e milhões aí de espectadores, né, de pessoas que vão lá e vão clicar, vão lá colocar o sininho, né, Laura, que você sempre fala, contatar a gente, mas saber dessa história do Dr. Laerte dizendo o seguinte, o que o doutor poderia falar? Você imagina, a gente estivesse no consultório aberto, livre, para todas essas pessoas que estão aí. O que o Dr. Laerte falaria para aquela pessoa que está do outro lado, gostaria de ouvir alguma coisa do doutor? Tem uma atividade que eu faço, que é até legal olhar aqui para a câmera, assim, ó. Você dá o comando, fecha a mão, abre a mão, fecha a mão, abre a mão. Ou seja, você não é o seu corpo. Você é quem manda no teu corpo. Então, o corpo, ele é o carro, mas você não é o teu carro. Você é quem dirige o teu carro. Então, claro que você vai cuidar bem do teu carro. Se o teu carro está mal cuidado, pois comece a cuidar do carro a partir de hoje. Se ele está andando, ok. Se o teu carro está dando problema, ok também. Não viva do passado. Viva o presente. Futuro não existe. O fato é você entender que você não é o carro. Você é quem dá a vida para o carro. Então, a vida é algo dentro que não vai morrer assim quando o corpo morrer. A gente não pode sequer dizer para onde nós vamos, seria soberba. Mas é fato que você não é só o teu corpo, e você é muito mais do que o teu corpo. Portanto, se existe doença, a doença do corpo, ok, você manda no teu corpo, dê comando para o teu corpo. Outra coisa, você não é o seu cérebro. O seu cérebro é massa encefálica. Você é aquilo que dá vida para o seu cérebro, para o teu coração. Então, para de focar no problema. Se você não está passando fome, se você não está morrendo fisicamente nesse momento, e se você não está dormindo com goteira na cabeça do teu filho, você não tem problema. Você tem pouco problema. Então foca nos 90% de solução. Olha a vida de uma forma maior. Esquece, você não é o carro. E o problema é você que aumenta ele. O pessoal fica vendo muito a guerra do outro lado do mundo. E se esquece da guerra que a gente cria para nós. Dentro de nós, né? Não é nem no bairro mais pobre da nossa cidade. É aqui dentro de nós. Então, para com a guerra dentro de você e desconecta de dar valor tanto para o teu corpo. Cuida do corpo, cuida do carro. Faz parte. Mas você não é o carro. É isso aí. Você é algo muito maior. Eu acho que assim as pessoas vão viver de forma mais harmônica, mais feliz, e vão parar de pensar no passado e no futuro. E vão viver no agora, ao lado da sua família, mais tranquilas e buscando a solução mais imediata. Hoje. A melhor meta é aquela que começa agora, né? É isso aí. E resumindo, né, pessoal? Então, não foque no teu problema. Foque na solução, nos 90%, não nos 10%. É essa, com certeza, né, o que o Dr. Laerte deixou aqui para nós. Dr. Laerte, muito obrigado. Que Deus abençoe abundantemente tanto a tua vida, a tua família, todas as questões, né, que o doutor coloca, né, para os pacientes, né, pela parte da medicina, e que o doutor seja instrumento, né, com certeza de fazer algo muito maior do que a gente falou aqui, né, Laura? Isso aí, Dr. Laerte, muito obrigado pela presença aqui hoje. Foi uma honra muito grande mesmo, né, ter você aqui, trazer essa riqueza de conteúdo, ver o amigo também, pessoalmente poder dar aquele abraço gostoso,
né? Foi realmente um presente para nós e tenho certeza que para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, toda honra e glória a Deus e seguimos adiante. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e fiquem ligados que mais um Plutzcast vem aí. Um abraço, até mais. Tchau.